Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Por bondade, pegue na mão a sua Bíblia, localize comigo o texto que vamos ter por base nessa noite. É o texto do livro dos Gênesis. O capítulo é o de número 7, por bondade. Enquanto você procura, eu glorifico a Deus pela oportunidade de retornar a essa casa. Quantos acharam, digam amém? Diz assim, capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante desta geração. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim nesta geração. Por bondade, tome seu assento, em nome de Jesus. Trago um abraço ao pastor André, que é o segundo pastor dessa igreja, nosso pastor Luciano Pavilar. Estou debaixo da autoridade da bênção dele. Eu aprendi que quando nós honramos o nosso pastor, Deus nos honra na terra. Então trago um abraço dele. Ele disse: vai com Deus, filho, Deus vai te usar. Queridos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, eu aprendi que a Bíblia ela é um poço muito fundo, aonde o nosso coração ele é muito raso, para extrair tudo aquilo que Deus tem para com a sua igreja. Observe que quanto mais nós mergulhamos na presença de Deus, mais mergulhamos na palavra do Senhor, mais o Senhor se revela para nós de uma forma grandiosa. Assim eu entendo que quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais longe do diabo nós andamos. Mas ele também tem um perigo, porque quando nós andamos longe da palavra, o diabo anda perto de nós. E graças a Deus, que nessa noite a palavra tem sido a nossa bússola, tem sido a nossa comunhão diária com Deus. E graças à palavra de Deus, nós temos vencido dias cansativos, dias de luta e dias de dificuldade. A bem verdade é que sempre que nós aprendemos, e desde criança nós fomos ensinados, que igreja não é lugar de simplesmente pedir, mas igreja é lugar de oferecer um sacrifício ao Senhor. Observe que desde a primícia, desde os primeiros homens da terra, nunca teve nada entregue de graça. Sempre para alguém receber algo da parte de Deus, tinha que ter um sacrifício ao Senhor. É por isso que antigamente os cultos eram diferentes. Não sou saudosismo, mas eu gosto de lembrar os momentos que nós vivemos com Deus de intimidade. Eu sou do tempo, pastor Beto, lá da igreja do Fátima do Louvor, quando ele era porteiro da Assembleia de Deus. Ele sempre me ensinou que igreja nunca seria lugar de facilidade, mas igreja sempre seria lugar de refúgio para aqueles que estavam em guerra. Só que a igreja, o tempo foi passando, a igreja foi se moldando. Nós perdemos algumas identidades dentro da igreja. Bem verdade que no culto de terça-feira a igreja nunca era vazia, as portas eram fechadas, a lenha descia, mas a glória sempre se manifestava. Observe que desde o princípio do capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma, mas mesmo mantendo forma e sendo vazia, o Espírito de Deus sempre pairava sobre a terra. A Bíblia diz que Deus olha aquela situação e começa a criar sobre a terra. Ele cria os animais, faz separação entre o dia e a noite, cria o sol, cria a lua, e Deus vê que tudo era bom. Só que a Bíblia conta que no meio desse processo, ele olha e vê que algo está errado naquela perfeição. A Bíblia conta que Deus agora vai colocar uma semente sobre o jardim do Éden. Semente essa que foi chamada de Adão, a forma perfeita de Deus sobre a terra. A Bíblia conta que quando Adão agora
é plantado sobre o jardim do Éden, Satanás fica enfurecido. Por que, Samuel? Porque Satanás acha que é mais uma semente qualquer que é plantada. Só que o que Satanás não entende é que o problema não é o que está fora da semente. O problema é que aquilo que vai germinar de dentro da semente vai dar continuidade à perfeição de Deus na terra. A verdade é, se a igreja do Profico está de pé, é porque a semente do projeto teve crescimento. Isso é o maior privilégio da igreja do Senhor. É saber que Deus olha para a terra, cria uma semente chamada Adão. Adão agora começa a reinar sobre aquilo que Deus tinha feito sobre a terra, o jardim mais perfeito da humanidade. Pecado não existia, maldade não existia. Só que a Bíblia fala que ele olha para Adão e percebe que falta um brilho diferente sobre a vida de Adão. Deus olha para Adão e diz: Adão, eu vou colocar do seu lado algo que vai te dar um brilho, algo que vai somar com você. Observe que Deus toma Adão no sono profundo e retira uma parte da costela de Adão. Observe que para Adão receber algo de Deus, Adão primeiro teve que perder na terra para receber algo de Deus grande. Deixa eu ser profeta para você. Eu não sei o que Deus tem arrancado da sua história, nem o que você perdeu desses dias para cá, mas eu quero ser profeta e dizer para você: isso não é perca, isso é Deus arrancando de você alguma coisa que estava impedindo você de crescer. Mas Deus está dizendo nessa noite: o que eu arranquei não foi para te ferir, mas o que eu arranquei foi para te preparar. Algo grande que eu